Mãe, se o seu coração está apertado, ore comigo agora. Se você está aqui, Deus trouxe você. Senhor, acalma a mente e o coração desta pessoa que ora comigo agora. Que ela sinta a tua presença desde o primeiro segundo desta oração. Amém. Senhor meu Deus e meu Pai eterno, neste momento sagrado, eu paro, eu respiro, eu me coloco diante de ti. Não venho com palavras ensaiadas, não venho com forças que já se esgotaram. Não venho fingindo estar bem quando por dentro tudo grita por socorro. Eu venho como estou, cansada, ferida, confusa, quebrada por dentro, mas ainda aqui, ainda de pé, ainda respirando, ainda tentando. E isso, Pai, já é um milagre. Senhor, Tu conheces o nosso coração, conheces cada nome, cada história, cada ferida secreta que ninguém mais vê. Tu conheces cada lágrima que foi chorada no travesseiro quando ninguém estava olhando, cada lágrima que molhou o rosto na madrugada silenciosa, cada lágrima que foi enxugada rapidamente antes que alguém percebesse a dor. Tu conheces cada pergunta feita em silêncio. Aquelas perguntas que a gente não tem coragem de fazer em voz alta. Por que, Deus? Até quando, Senhor? Onde estás quando eu mais preciso? Tu conheces cada noite em que a fé quase acabou, mas a esperança, teimosa e frágil, insistiu em permanecer, como uma vela quase apagada pelo vento, mas que continua tremulando, recusando-se a morrer completamente. Senhor, há pessoas aqui que estão esperando um milagre há muito tempo. Não há dias, não há semanas, há meses, há anos, há décadas alguns. Elas oraram ontem com a mesma fé de sempre. Oraram semana passada apesar do cansaço. Oraram no mês passado, mesmo quando a voz já estava fraca. Oraram durante anos e o milagre ainda não chegou. Pai, o tempo passou. E com o tempo tantas coisas mudaram. As forças diminuíram, o entusiasmo inicial se transformou em cansaço profundo. A certeza se transformou em dúvida. A alegria se transformou em peso. As pessoas ao redor se cansaram de esperar. Alguns pararam de perguntar. Outros começaram a desviar o olhar constrangidos, sem saber mais o que dizer. E muitos já disseram, com a melhor das intenções, aceita o que é. Desiste, vai ser melhor assim. Talvez não seja a vontade de Deus. Não vai acontecer. Mas hoje, Pai, hoje nós escolhemos fazer diferente. Não porque somos fortes, não porque entendemos teus caminhos, não porque temos todas as respostas, mas porque algo dentro de nós, algo que vem de ti, se recusa a parar agora. Hoje nós escolhemos permanecer na fé, mesmo quando ela parece absurda, permanecer na esperança, mesmo quando ela parece impossível, permanecer na tua presença, mesmo quando parece que tu estás distante. Deus, tu sabes o quanto dói esperar. Tu sabes porque esperaste pela humanidade. Esperaste por nós com paciência infinita. E nós sabemos o quanto dói esperar quando tudo parece parado, quando os dias se repetem iguais, quando acordamos e a situação continua a mesma, quando deitamos e nada mudou. Esperar quando o coração grita por resposta, quando a alma implora por um sinal, quando o corpo pede alívio, quando a mente suplica por clareza. Esperar quando a fé é testada todos os dias. Não uma vez, não de vez em quando, mas todos os dias, toda manhã, toda noite, todo momento de silêncio onde a dúvida sussurra. Senhor, tem gente aqui esperando a cura, esperando que aquela dor crônica finalmente pare, esperando que o corpo responda ao tratamento,
esperando forças para mais um dia, esperando que o remédio faça efeito, esperando que o médico diga, está curado. Tem gente esperando um diagnóstico mudar. Aquelas palavras pesadas que foram ditas no consultório, aquele papel que mudou tudo, aquele prognóstico que roubou o sono, esperando um novo exame, esperando uma segunda opinião, esperando um milagre médico. Tem gente esperando uma porta se abrir, uma porta de emprego, uma porta de oportunidade, uma porta de mudança, uma porta que já foi batida tantas vezes e continua fechada, esperando a chance, esperando o momento, esperando o sim que nunca vem. Tem gente esperando um filho voltar, um filho que saiu de casa, um filho que se perdeu no caminho, um filho que escolheu outro rumo, um filho que não atende mais o telefone, um filho que está vivo, mas ausente, esperando o retorno, esperando o abraço, esperando ouvir, mãe, pai, eu voltei. Tem gente esperando um casamento restaurado, esperando o diálogo voltar, esperando o amor renascer, esperando que a frieza se transformar em calor novamente, esperando que dois corações endurecidos se amoleçam, esperando que a vontade de ficar seja maior que a vontade de ir embora. Tem gente esperando um emprego, esperando depois de tantos currículos enviados, depois de tantas entrevistas frustradas, depois de tantos nãos, esperando dignidade, esperando o sustento, esperando poder cuidar dos seus. Tem gente esperando um livramento de uma situação opressora, de um ciclo vicioso, de um vício que aprisiona, de uma dívida que sufoca, de um relacionamento tóxico, de um pensamento que tortura. Tem gente esperando um sinal de que o Senhor ainda está no controle. Porque, Pai, quando tudo está caindo, quando nada faz sentido, quando o chão some debaixo dos pés, a gente precisa saber que Tu ainda estás aí, que Tu vês, que Tu ainda te importas, que Tu ainda ages. Pai, eu preciso ser honesta contigo. A espera cansa, cansa o corpo, cansa a alma, cansa a fé. A espera machuca, machuca porque cada dia que passa é um dia a mais de dor. Cada semana que termina é mais uma semana sem resposta. Cada mês que vira é mais um mês carregando o peso. A espera traz dúvidas que a gente nunca pensou que teria. Dúvidas sobre ti, dúvidas sobre nós mesmos, dúvidas sobre se fomos ouvidos, dúvidas sobre se fizemos algo errado, dúvidas sobre se merecemos o que pedimos, dúvidas sobre se tu realmente te importas. E essas dúvidas, Senhor, elas são pesadas, elas são escuras, elas são assustadoras. Mas mesmo assim, Pai, mesmo cansados até os ossos, nós declaramos, Tu continuas sendo Deus. Não porque sentimos, não porque vemos, mas porque escolhemos acreditar, porque a Tua natureza não muda com as nossas circunstâncias. Mesmo sem entender Teus caminhos, mesmo sem compreender Teus tempos, mesmo sem enxergar Teu plano, nós declaramos, Tu continuas no trono. Nada te destronizou, nenhuma crise te surpreendeu, nenhuma situação escapou do Teu controle. Mesmo sem ver com os olhos físicos, mesmo sem tocar com as mãos, mesmo sem provas materiais, nós escolhemos confiar. Porque a fé, Senhor, é exatamente isso, acreditar no que não se vê, esperar no que ainda não chegou, confiar quando tudo diz para desistir. Senhor, agora eu te peço, visita cada coração que ora comigo neste momento. Visita com Tua presença real, visita com Teu amor tangível, visita com Tua paz que excede todo o entendimento. Visita quem já pensou em desistir da fé, aquele que já considerou parar de orar, aquele que já pensou em nunca mais voltar à igreja,
aquele que já questionou se vale a pena continuar crendo. Visita com renovação. Visita quem já orou chorando e disse: Deus, eu não aguento mais. Aquele que chegou no limite, aquele que sente que vai quebrar, aquele que não sabe de onde vai tirar forças para amanhã. Visita com sustento. Visita quem está sozinho nesta batalha. Quem não tem ninguém para compartilhar a dor, quem chora sozinho, quem luta sozinho, quem aguenta sozinho. Visita com companhia celestial. Pai, transforma esta oração em abraço. Que cada palavra seja sentida como teus braços ao redor de quem está quebrado. Que cada frase seja o teu colo acolhendo quem está ferido. Que cada súplica seja a tua mão segurando quem está caindo. Que quem está exausto possa respirar aliviado. Que quem está sobrecarregado possa colocar o peso no chão. Que quem está em guerra interior possa encontrar trégua. Transforma este momento em refrigério para a alma, como água fresca para o sedento, como sombra para quem está sob o sol escaldante, como brisa suave para quem está sufocado. Deus, ensina-nos, porque nós não sabemos, nós tropeçamos, nós erramos, nós nos perdemos. Ensina-nos a esperar sem perder a esperança. Como esperar ativamente, não passivamente. Como esperar com expectativa, não com resignação. Como esperar crendo, não duvidando. Ensina-nos a confiar sem entender, porque se precisássemos entender para confiar, não seria confiança, seria lógica. Ensina-nos aquela confiança cega que não depende de explicações, aquela confiança de criança que simplesmente crê. Ensina-nos a descansar mesmo quando tudo parece incerto, a ter paz no meio da tempestade, a dormir no meio da guerra, a sorrir no meio das lágrimas. Aquele descanso que não vem das circunstâncias, mas vem de ti. Porque, Pai, mesmo quando é difícil, mesmo quando parece impossível, nós cremos que o Senhor não se atrasa, que tu tens o tempo perfeito, que nem um segundo antes, nem um segundo depois, que tu chegas exatamente quando é necessário, não quando é conveniente. Nós cremos que o Senhor não esquece promessas, que cada palavra que saiu da tua boca permanece, que o que tu disseste tu farás, que o que tu prometeste tu cumprirás, mesmo que demore, mesmo que pareça impossível. Nós cremos que o silêncio de Deus não é ausência, é trabalho invisível. Que quando não ouvimos tua voz, tu ainda estás agindo. Que quando não vemos tua mão, tu ainda estás trabalhando. Que nos bastidores da nossa história, tu estás movendo peças, arranjando circunstâncias, preparando caminhos. Senhor, se o milagre ainda não chegou, dá-nos força para continuar esperando. Força para mais um dia, força para mais uma oração, força para mais uma tentativa, força para não desistir quando tudo diz para parar. Se a resposta ainda não veio, dá-nos paz para permanecer. Paz que não depende de respostas, paz que existe mesmo sem entender, paz que permanece mesmo na incerteza, aquela paz que o mundo não pode dar e não pode tirar. Se o caminho ainda está fechado, prepara-nos para o que o Senhor está construindo. Porque às vezes a demora não é negação, é preparação. Às vezes tu fecha uma porta não para nos negar, mas para nos preparar para algo maior. Prepara nosso coração, prepara nossa fé, prepara nossa capacidade de receber. Pai, renova hoje. Renova a fé cansada, aquela fé que está fraca, mas não morta, aquela fé que está tremendo, mas não caída, aquela fé que está pequena como um grão de mostarda, mas ainda viva. Sopra sobre ela, rega ela, faz ela crescer de novo. Cura o coração ferido, as feridas da rejeição, as feridas da decepção, as feridas da traição, as feridas da perda,
as feridas do tempo. Passa teu bálsamo, toca com tua mão, restaura o que foi quebrado. Sustenta quem está fraco, quem não tem mais forças próprias, quem está dependendo totalmente de ti, quem mal consegue dar o próximo passo. Seja tu a força, seja tu o sustento, seja tu o apoio. Levanta quem caiu, quem está no chão, quem está prostrado, quem está vencido. Estende tua mão, ergue com teu poder, coloca de pé novamente. Pai, neste momento nós escolhemos entregar. Entregamos o medo do futuro, o medo do que pode acontecer, o medo de não ser suficiente, o medo de falhar, o medo de sofrer, o medo de perder. Toma este medo, não queremos mais carregá-lo. Entregamos a ansiedade, aquela ansiedade que rouba o sono, aquela ansiedade que aperta o peito, aquela ansiedade que não para de sussurrar catástrofes, aquela ansiedade que paralisa. Toma ela, troca ela pela tua paz. Entregamos a dor de não entender, a frustração de não saber o porquê, a agonia de não ver o propósito, o tormento de não compreender teus caminhos. Não precisamos entender tudo, só precisamos confiar em ti. E com tudo isso entregue, Pai, nós escolhemos confiar. Não porque temos todas as respostas, não porque vemos o fim da história, não porque sentimos que tudo vai ficar bem, mas porque tu és Deus e isso é suficiente. Confiamos que no tempo certo o milagre vai chegar. Oh, Senhor, e esta é uma verdade difícil, mas profunda, tu nos darás forças para atravessar o vale. Porque às vezes o milagre não é a mudança das circunstâncias. Às vezes o milagre é a mudança em nós, a força para suportar, a graça para aceitar, a paz para continuar. E nós entendemos, Pai, que maior do que o milagre é a tua presença conosco. Maior do que a cura é saber que tu estás perto. Maior do que a resposta é ter comunhão contigo. Maior do que a mudança da situação é a transformação do nosso caráter. Porque no final, o que mais importa não é o que tu fazes por nós, mas o que tu és para nós. Tu és Pai, tu és refúgio, tu és força, tu és esperança, tu és paz, tu és amor. E isso, Senhor, isso não muda. Então hoje, aqui, agora, nós cremos. Mesmo quando é difícil crer, mesmo quando a lógica diz o contrário, mesmo quando as evidências apontam para outra direção, nós escolhemos crer. Nós confiamos, mesmo sem ver o caminho completo, mesmo sem ter garantias, mesmo sem saber como vai terminar, nós escolhemos confiar. Nós esperamos, não com uma esperança vazia, não com uma esperança ingênua, mas com uma esperança fundamentada em quem tu és, uma esperança que resiste, uma esperança que permanece. E tudo isso, Pai, toda esta oração, todo este clamor, toda esta entrega, nós colocamos diante de Ti em nome daquele que é a nossa maior esperança, em nome daquele que esperou por nós quando não merecíamos, em nome daquele que morreu por nós quando ainda éramos pecadores, em nome de Jesus, o Cristo, o Salvador, o Senhor. Amém. E que assim seja.